Olá, pessoal dos nonos anos. Bom ver vocês. Estamos aqui hoje para gravar um pouquinho diferente agora. Estou aparecendo para vocês. É melhor, né, que vocês consigam me visualizar. E começando a correção dos exercícios da semana passada, tá? Vamos começar, vamos corrigir direitinho. Vocês corrijam o que tiver errado. Aqui do lado já temos as respostas para a gente ir conferindo. De repente você acertou, prefere passar para frente, ou já entendeu que é passar para frente o vídeo, pode ficar tranquilo, beleza? Fiquem à vontade. E se não entendeu, prestem atenção, porque é a última chance. Então vamos lá. Aqui a gente tem efetue cada multiplicação e simplifique o resultado. Então, o que a gente tem que fazer? Como a gente tem multiplicação e tem as raízes iguais, a gente vai multiplicar o que está dentro, ou seja, a raiz quadrada de 8 vezes a raiz quadrada de 6 dá a raiz quadrada de 8 vezes 6. Quanto é 8 vezes 6? 48. E vamos fatorar esse 48. Então, quando eu digo para vocês, pessoal, eu quero os cálculos, vocês deixem os cálculos lá, que é a fatoração, né? Que é tudo direitinho. Eu não quero o resultado, gente. O resultado a gente já sabe qual é. A gente tem atrás do livro, né? A professora não é boba. Então, a gente tem aqui 24, que por 2 dá 12, que por 2 dá 6, que por 2 dá 3, que por 3 dá 1. Então, ó, a raiz é quadrada, não é? Eu vou pegar de 2 em 2. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 3. Então, aqui vai ficar a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Quem sai da raiz? Quem tem a chave? O 2 e o 2. Saiu 2 vezes 2, saiu 4 e ficou a raiz de 3. Então, ó, primeira, confere. Vamos para a letra B. Letra B. A letra B é raiz de 2 vezes a raiz de 27, que é a raiz quadrada. Então, é a raiz quadrada de 2 vezes o 27. 2 vezes o 27 é 54. Fatorando o 54, dá por 2, dá 27. Dá por 3, dá 9. Dá por 3, dá 3. Dá por 3, dá 1. Ó, quem é que vai sair de dentro da raiz? Esse 3 ao quadrado aqui. Vai ficar raiz quadrada de 6, ó, porque eu posso colocar direto 6 aqui, e vezes o 3 ao quadrado. Saiu o 3, ficou o 6. 3 raiz de 6. Confere resultado. Letra C. Vamos para a letra C. Raiz quadrada de 42 vezes 28. Vamos multiplicar aqui 42 por 28. 2 vezes 8 dá 16, vai 1. 4 vezes 8, 32 e 1, 33. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Aqui deu 6, aqui deu 7, aqui deu 11. 1176. Então, vamos lá, fatorando isso. Ah, professora, mas eu podia fatorar separado o 42 e o 28 e depois juntar tudo? Poderia, não tem problema nenhum. Se já tivessem fatorados aqui também, ótimo, ó. Vou fazer assim, então, ó. Vou fatorar o 42. Dá por 2, dá 21. Dá por 3, dá 7. Dá por 7, dá 1. Agora eu vou fatorar o 28. É até mais fácil, né, do que fatorar o 1176. Dá por 2, dá 14, dá por 2, dá 7 e dá por 7, dá 1. Agora eu tenho tudo isso, ó, vou multiplicar esse por esse, então eu vou ter 2, 3, 7, 2, 2, 7, tudo isso aqui, ó, e esse com esse. Então eu vou ter 2 ao quadrado, 7 ao quadrado e esses dois aqui não tem quadrado, vão ficar os 6. Então, saiu o 2, saiu o 7 e vai ficar o 6. 2 vezes 7 dá 14, raiz de 6.
Confere. Vamos para a letra D. Vamos para a letra D. A letra D é 2 vezes a raiz de 10 vezes 5 vezes a raiz de 30. Bom, eu posso multiplicar o que está fora com o que está fora. Vai ficar 10 e o que está dentro eu vou multiplicar com o que está dentro. 10 vezes 30 dá 300. Aí, ainda lá na aula, quando eu estava dando aula presencial e vocês estavam lá, eu disse assim, ó, quando a gente tem uma raiz quadrada que termina em 00, para não precisar fatorar, eu escrevo ele como o 3, nesse caso é 300, 3 vezes o 100. E aí a gente tem a raiz exata do 100, né, gente? É só pegar a raiz do 100, que é o quê? Quanto é a raiz do 100? É 10. Eu tenho um 10 lá fora, esse vai sair como 10 também, e o 3 vai ficar. Ó, então ficou com 10 vezes 10, 100 lá fora, raiz de 3. Fechou lá? 100 raiz de 3, confere. Vamos para a letra E. Vamos para a letra E. Letra E é raiz de 8 vezes raiz de 12 vezes a 10 raiz de 3. A gente já sabe que o 8, se não sabe, fatora para ver? Como é que fatora esse 8? Dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. Então, ó, o 8 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2, ó, porque eu tenho raiz quadrada, peguei esses dois. Então, eu vou escrever no lugar do 8, raiz de 8, eu vou escrever 2 raiz de 2. 12, olha só o 12. O 12 está fatorado aqui já, ó. 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Então, 2 ao quadrado vezes 3 é 2 raiz de 3. E 10 raiz de 3 já não tem o que fazer. 10 raiz de 3. Ai, professora, mas eu fiz diferente. Eu fiz 8 vezes 12 vezes o 3 e depois fatorei. Posso? Pode, não tem problema nenhum. Vai dar certo também, tá? Não pode dar errado, só isso. Mas se você resolveu tudo e deu o mesmo resultado, é porque tá certo. Pode também. Só que eu acho que fica mais fácil assim, a gente fatorar primeiro os separados e depois multiplicar tudo. Ó, o que está fora, 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 10 é 40. E agora o que está dentro? 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 3 é 18. Aí o 18 a gente consegue fatorar. O 18, vou fatorar aqui, dá por 2, dá 9. Dá por 3, dá 3, dá por 3, dá 1. É 3 raiz de 2. Então, eu tenho 40 vezes 3 raiz de 2. 40 vezes 3, deixa eu apagar para poder... Quarenta vezes 3 é 120 raiz de 2. Olha lá, ó, 40, 120 raiz de 2. Agora, vamos fazer a letra F. A letra F é 6 raiz de 7. Ó, o 7 a gente não tem como fatorar. 5 raiz de 2 também não tem o que fatorar. Raiz de 2 não sai nada. E 8 raiz de 21. O 21 tá fatorado aqui, ó. 3 vezes 7. Então, também não tem o que fatorar. Vezes 8 raiz de 21. Então, a gente vai multiplicar o que tá dentro. E aí, vai ficar o quê? Ó, multiplicar o que tá fora, aliás. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 8 é 240. E o que tá dentro fica assim, ó. Raiz de 7 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 21, que é 3 vezes 7.
Agora, olha só, esse 7 com esse 7 dá 7 ao quadrado. Então, eu posso tirar fora esse 7 ao quadrado que ficou. Ficou 240 lá fora, vezes o 7, e lá dentro ficou o 2 vezes 3, que não tem a chave, 6. E aí, 240 vezes 7 é 1680 raiz de 6, certo? Ó, beleza? Confere também. Então, essa foi a questão número 1. Vamos à questão número 2. A questão número 2 pede para a gente calcular o perímetro e a área da região retangular apresentada pela figura. Então, eu disse para vocês lá na aula passada o que é o perímetro, lembram? O que é? É a soma dos lados. E o que é a área? É o lado grande vezes o lado pequeno. Então, aqui nesse caso, a soma dos lados vai ser lado grande, mais lado pequeno e mais lado pequeno. Porque quando eu somo, eu tenho que somar os 4 lados. Esse é o lado grande, esse é o lado pequeno, né? Então, eu tenho que somar esses 4 lados aí. Então, vamos lá, vou fazer o perímetro primeiro. O perímetro é o lado grande, 19 raiz de 2, mais o lado grande de novo, 19 raiz de 2, mais o lado pequeno, que é 15 raiz de 2, e mais o lado pequeno de novo, 15 raiz de 2. Mas eu podia, professora, fazer 2 vezes o 15 raiz de 2 e mais 2 vezes o 19 raiz de 2? Podia. Quando eu somo 2 vezes o mesmo valor, eu posso multiplicar por 2 esse valor. Mas façam como achar melhor. Então, vamos somar aqui. Como é que eu somo essas coisas? Vamos fazer de conta que essas raízes são maçãs. Lembram das maçãs? Então, eu tenho aqui 19 maçãs mais 19 maçãs. Vai dar 38 maçãs. 15 maçãs mais 15 maçãs. Dá 30 maçãs. 38 maçãs com 30 maçãs, eu tenho 68 maçãs. Esse é o meu perímetro, tá? Se tá em centímetro, dá em centímetro. Por que eu não posso somar, professora, a raiz de 2, o 2 que está lá dentro, com o 2 que está lá dentro, com esse 2, com esse 2? Porque a gente aprendeu que a gente não soma o que está dentro da raiz, só quando é multiplicação. Aí a gente multiplica, certo? Vamos fazer a área agora. A área é igual o lado grande, que é 19 raiz de 2, vou botar dentro do parênteses, vezes o lado pequeno, que é 15 raiz de 2. 15 raiz de 2. Então, pessoal, como a gente não tem um sinal de mais aqui, a gente não precisa multiplicar chuveirinho, tá? Então, não necessariamente a gente precisa colocar esse parênteses, não. Pode ser sem ou pode ser com. Se a gente colocar o parênteses, a gente só vai ter que fazer um passo a mais aqui, que é para tirar os parênteses, tá? Então, como é que se resolve isso? Bom, tá tudo sendo multiplicado, certo? Então, eu vou multiplicar o 19 pelo 15. Vamos lá, 19 vezes 15. 5 vezes 9, 45, vão 4. 5 vezes 1, 5, mais 4, 9. 1 vezes 9, 9, 1 vezes 1, 1. Vai dar 5, 18 vai 1, 285. Então, aqui fora, multipliquei esse com esse, deu 285. E aí, eu vou multiplicar a raiz, que está dentro da raiz, com o que está dentro da raiz. 2 vezes 2 é 4. Existe raiz quadrada exata de 4? Existe. Quanto é? 2. Então, eu vou pegar o 285 e vou multiplicar por 2. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 8, 16, mais 1, 17. 4 mais 1, 5. Ou seja, a área é igual a 570 centímetros quadrados. Essa foi a questão número 2. Vamos à questão número 3. A área do trapézio é dada, aqui é pela fórmula A é igual a B grande mais B pequeno vezes H dividido por 2, em que B representa a medida da base maior,
B minúsculo representa a medida da base menor e H representa a altura. Calcule a área do terreno representado pela figura, cujas medidas são dadas em metro. Então, isso são em metros. Então, a gente colocou lá na aula passada qual era a base menor, qual era a base maior, né? Que é só olhar no desenho, ó, o grande, a menor, e a altura, que é 10 raiz de 5. Vamos resolver, então. A área é igual à base maior, 30 raiz de 5, estou copiando lá da fórmula, a base maior, agora a base menor, mais a base menor é essa, 20 raiz de 5, vezes o H, que é 10 raiz de 5, e dividido por 2 da fórmula. Por que, professora, que está dividindo por 2? Bom, porque a fórmula manda a gente dividir por 2, tá? A gente não discute a fórmula até que a gente estude ela lá no ensino médio e entenda por quê. Agora, o que eu vou fazer? Como isso está dividindo por 2 e esse 10 aqui é um amigo do 2, não é? Ele não é par? Então, eu vou dividir o 10 por 2. Simplificando, então, e tirando a fração. E vou ficar, portanto, com 30 raiz de 5. Vamos somar já direto aqui em cima. Quanto dá 30 raiz de 5 e mais 20 raiz de 5? Eu tenho 30 mais 20, 50 raiz de 5, que são maçãs, gente. Para somar, eu tenho que pensar nas maçãs, tá? Então, eu tenho 30 raiz de 5 e mais 20 raiz de 5, eu tenho 50 raiz de 5. E aí, eu vou multiplicar, o 10 eu dividi por 2 deu quanto? 5, e a raiz de 5 continuou. É 10 maçãs dividido para 2 pessoas. 10 maçãs para 2 pessoas, 5 o quê? 5 maçãs, a gente não pode esquecer das maçãs. E agora sobrou uma multiplicação. Como não nada aparece aqui, ó, aqui é vezes. Vou multiplicar aqui o 50 com o 5, dá 250. A raiz de 5 com a raiz de 5 dá a raiz de 25. A raiz de 25 é 5. Então, agora eu tenho 250 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 2, 10. 11, 12. 1.250 metros quadrados. Olha lá, confere, ó, certo? Essa foi a questão número 3. Vamos à questão número 4. Qual é a expressão mais simples possível que se obtém quando efetuamos as multiplicações a seguir? Então, ele quer a mais simples possível. Mais simples possível. Ou seja, eu quero uma coisa que seja sem nada grande dentro da raiz, que seja bem linda. Então, vamos fazer aqui a letra A. A raiz de 5 vezes 7, vou copiar aqui embaixo. Raiz de 5 vezes 7 mais raiz de 5. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Deixa eu pegar uma outra coisa. Vou multiplicar a raiz de 5 por 7 e a raiz de 5 pela raiz de 5. Por quê? Porque eu tenho vezes, tenho um parênteses, tenho uma adição. Então, eu vou fazer essa multiplicação. Raiz de 5 vezes 7 é 7 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, ou 5 ao quadrado, né? A raiz de 5 ao quadrado. Pode ser também, você que decide como prefere. Agora, eu tenho 7 raiz de 5 e o resultado da raiz de 25, que é 5. Posso somar isso? Não posso. Então, confere. Vamos à letra B. A letra B é a raiz de 15 vezes a raiz de 3 mais a raiz de 5. Tem uma soma, tem um parênteses, então eu preciso fazer chuveirinho. Esse vezes esse vezes esse. A raiz de 15 vezes a raiz de 3 é a raiz de 15 vezes 3. Mais, raiz de 15 vezes a raiz de 5 é a raiz de 15 vezes 5. Agora eu vou ensinar um segredo. Ao invés da gente multiplicar o 15 por 3, eu vou fatorar o 15.
Vamos fatorar o 15 num canto aqui. 15, fatorar. Dá o quê? Por 3 dá 5. Por 5 dá 1. Ah, professora, mas não saiu nada da raiz? Não tem problema, porque depois vai juntar com aquele 3, quer ver? O 15 é 3 vezes 5. E o que eu tinha lá dentro ainda? O 3, ele continua lá. Eu não posso tirar o 3 de lá. Beleza. Mais o quê? De novo, a raiz de 15. A raiz de 15 é 3 vezes 5. E o 5 que estava lá dentro continua lá dentro. E olha só o que a gente tem agora. 3 ao quadrado. Quem é que sai da raiz? Eu posso tirar esse 3 ao quadrado dali de dentro. Ele vai ficar 3 e lá dentro vai ficar a raiz de 5. E a mesma coisa aqui, ó. Tenho 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado. Tem a chave, ele vai sair. E vai ficar o 3 dentro da raiz. Dá para juntar 3 raízes de 5 com 5 raízes de 3? São semelhantes? São maçãs? Um é maçã, um é laranja. Então, não posso. Termina assim. Fechou? Certinho? Ah, mas eu cheguei no resultado trocado. Cheguei no resultado 5 raízes de 3. 5 raízes de 3 na frente do 3 raízes de 5. Tá certo? Tá certo. Só não tá certo se achou 5 raízes de 5 e 3 raízes de 3. Né? Aí tá errado. Vamos à letra C. Raiz de 8 vezes 2 menos raiz de 6. Quando eu tenho menos, eu posso fazer chuveirinho? Deve fazer chuveirinho. Você não pode, você deve fazer chuveirinho. Então, vamos lá. Raiz de 8 vezes 2 é 2 raiz de 8. Quem fez raiz de 16? Errou. Arruma. Não posso multiplicar o que está dentro pelo que está fora da raiz. E agora, vai menos ou vai mais aqui? Aqui tem menos ou mais? Menos. Então, por que vai botar mais? É menos. É menos. Raiz de 8 vezes a raiz de 6 é o quê? Raiz de 48. Então, gente, por que eu posso multiplicar aqui e aqui eu não posso, professora? Bom, aqui eu não tenho uma raiz, aqui eu tenho uma raiz. Então, esse 2 está fora, não posso multiplicar com quem está dentro. Agora, esse 6, ele não está dentro de uma mesma raiz, eu posso colocar todo mundo para dentro da mesma casa. Agora, o que eu faço? Fatoro 48. Vou fatorar? Não vou, porque o 48 está fatorado aqui, ó. Dá 2 ao quadrado, 2 ao quadrado vezes 3. Tá aqui já, ó. 4 raiz de 3, 48. Então, eu não vou fatorar. 4 raiz de 3. 2 vezes a raiz de 8. 8 também já está fatorado lá. Mas eu vou fazer aqui, que é 2 ao quadrado vezes 2. Então, esse aqui ficou 2, que já estava lá. A raiz de 8 é raiz de 2 ao quadrado vezes 2, menos a raiz de 48, que eu esqueci, vou lá olhar. A raiz de 48 é 2 ao quadrado, é 4 raiz de 3, tá aqui, ó. 4 raiz de 3. Então, quando você já tem feito, não precisa vocês fazer de novo. 4 raiz de 3. O que é isso? Estava começando ali. Aí, quem é que vai sair? Esse aqui vai sair. Saiu 2, fica vezes 2. 4 raiz de 2 menos o 4 raiz de 3. Olha só que lindo. Não é exatamente o que está ali? Confere. Então, é para isso que servem as respostas. Vocês têm elas atrás do livro. É para conferir, não é para copiar. Olha só a diferença de você resolver uma questão e de você copiar um resultado. Não dá para chegar nesse resultado aqui sem fazer essa conta aqui, gente, tá? Não adianta me mandar foto de resultado. Eu não quero, né? Eu quero isso aqui, ó, a solução do exercício. Muita gente está fazendo direitinho. Estou gostando de ver, mas alguns estão querendo me trapacear comigo e não estão conseguindo. Número 5. A número 5, vamos lá.
Qual é a expressão que representa o resultado da multiplicação de 7 menos 5 raiz de 3 vezes 2 menos 8 raiz de 3? Então, vamos lá. Para fazer esta multiplicação, eu preciso fazer chuveirinho. O 7 vai multiplicar o 2, 14. O 7 vai multiplicar o 8 raiz de 3. 7 vezes 8, 56 raiz de 3. Agora, o 5 raiz de 3, isso tudo aqui, 5 raiz de 3, vai multiplicar o 2, menos 5 raiz de 3 vezes 2, vai dar menos 10 raiz de 3. Menos 5 raiz de 3 vezes menos 8 raiz de 3. Eu vou fazer aqui separadinho, para vocês não confundirem, ó. Menos 5 raiz de 3 vezes o menos 8 raiz de 3. Até botar o menos 8 dentro de um parênteses. E aqui tá tudo multiplicando, ó. Então, 5 vezes 8 é 40. Menos com menos é mais. A raiz de 3 vezes a raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Ou raiz de 9. Qual é a raiz de 9? 3. Então, 40 vezes 3, 120. Ou seja, essa multiplicação ali deu mais 120, tá? Ó, essa aqui eu fiz aqui. Isso tudo quem não fez vai copiar no caderno, né? Dá um print ou dá um pause aí e copia, tá? Agora vamos juntar esse negócio. Posso juntar o 14 com o 56 raiz de 3? Não posso. Não posso juntar com 56 raiz de 3. Com quem que eu vou juntar o 14? Com quem é semelhante. Quem é semelhante? Aquele que está sozinho. 120. Então, 14 com 120, 134. Posso juntar o 56 com o 10? Posso, porque tudo laranja. Eu devo 56 e devo 10. 56 e 10, 66. Então, eu devo 66 laranjas. Posso juntar mais alguma coisa aqui? Não. Então, essa é a resposta mais simplificada possível. Ó. Confere. Vamos para 6. Vou fazer aqui a 6. Vou pagar esta conta. E vamos a número 6. Número 6. Usando a multiplicação, escreva a expressão que representa cada uma das potências. Então, eu tenho lá 1 mais a raiz de 10 elevado ao quadrado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 1 mais a raiz de 10 vezes 1 mais a raiz de 10. Ou lembra daquela regrinha que é o quadrado da soma de dois termos, que diz que é o quadrado da primeira, mais 2 vezes a primeira vezes a segunda, mais o quadrado da segunda. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês não lembram mais. Então, a gente vai fazer o chuveirinho, né? Que tá fresquinho na memória. Vamos lá. 1 vezes 1, 1. 1 vezes a raiz de 10, raiz de 10. Raiz de 10 vezes 1, raiz de 10. Raiz de 10 vezes a raiz de 10, quanto é 10 vezes 10? 100. Beleza. Então, aqui ficou 1 mais uma laranja mais uma laranja, 2 laranjas. Raiz de 100 é 10. Ou seja, eu fiquei com, posso juntar esse 1 com esse 10. 11 mais 2 raiz de 10. Olha lá, resposta? Confere. Vamos à letra, que era A. Vamos à letra B. 3 menos raiz de 5 vezes ele mesmo. 3 menos raiz de 5, porque está elevado ao quadrado. Então, vamos lá. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos raiz de 5, 3 raiz de 5. Raiz de 5 vezes 3,
3 raiz de 5. Menos a raiz de 5 vezes menos a raiz de 5 é menos a raiz de 25, porque eu multiplico o que está dentro, né? Aqui eu multiplico o sinal também, ó. Menos com menos vai dar mais, né? Mais raiz de 25. Esse com esse vai dar menos, e esse com esse vai dar mais. Esse com esse vai dar mais, esse com esse vai dar menos. Então, agora a gente vai resolver aqui. O 9, não tem o que fazer, continua 9. 3 raiz de 5 e 3 raiz de 5, eu tenho quanto? 6 raiz de 5. Menos 3 e menos 3 é menos 6. A raiz de 25, quanto é? 5. Posso somar o 9 com o 5, que dá 14. Menos 6 raiz de 5. Esse é o resultado da B, olha lá. Vamos a C. Perdi muito espaço aqui. Tô igual no quadro, né, gente? Tô fazendo bagunça. Porque não tem espaço. Aqui, vamos à letra C. Opa, já ia escrever B. Vamos à letra C. A letra C é raiz de 7 mais a raiz de 2 ao quadrado. Então, é a raiz de 7 mais a raiz de 2 vezes ela mesma. Raiz de 7 vezes a raiz de 2. Vamos lá. Raiz de 7 vezes a raiz de 7. Quanto é 7 vezes 7? Não é 14, é 49. A raiz de 7 vezes a raiz de 2, ó, agora está todo mundo dentro da mesma raiz. Eu posso juntar todo mundo na mesma raiz. Raiz de 7 vezes 2, 7 vezes 2, 14. Agora sim é 14. E aqui, mais raiz de 2 vezes a raiz de 7, mais a raiz de 14. E raiz de 2 vezes a raiz de 2 é a raiz de 4. Ótimo. Quanto dá a raiz de 49? 7. Raiz de 14 mais outra raiz de 14, duas raízes de 14. Raiz quadrada de 4, 2. Deixa eu apagar isso também, que tô fazendo sujeira aqui, bagunça. Beleza? Mais 2. Então, eu fiquei com 7 mais 2, 9, mais 2 raiz de 14. Dá para fatorar esse 14, tirar alguma coisa? Não dá. Então, ó, 9 raiz de 14. 9 mais 2 raiz de 14. Ok, confere. Vamos à letra D. Que bagunça, mas ficou colorido. Vamos lá. Raiz de 10 menos raiz de 7 ao quadrado. Tudo ao quadrado. Então, é raiz de 10 menos raiz de 7 vezes raiz de 10 menos raiz de 7. Multiplicando o chuveirinho, raiz de 10 vezes raiz de 10 dá raiz de 10 vezes 10, quanto dá? 100. Muito bem. Raiz de 10 vezes raiz de 7, quanto é 7 vezes 10? 70. Agora, menos a raiz de 7 vezes a raiz de 10, menos a raiz de 70. E a raiz de 7, menos a raiz de 7 menos a raiz de 7 é mais a raiz de, quanto dá? 49. Raiz de 100 é 10. Raiz de 70, com raiz de 70, duas raízes de 70, negativo. E mais 7. 10 com 7, 17, menos 2 raiz de 70. Aí está o exercício 6. Vamos para mais um. Exercício 7. Esse é bem simples, né, gente? Ó, na letra A, pede para a gente dar o resultado de cada uma das seguintes divisões. Ou seja, é só dividir o que está dentro. Raiz de 15 dividido por 3, que é raiz de 5. Nada de segredo aí. B. A raiz quarta de 21, vou botar dentro da mesma raiz quarta, porque os dois são raízes quartas. 21 dividido por 7 é 3, então ficou raiz quarta de 3. A letra D, a raiz quadrada
de 162 dividido por 3. Vamos dividir, gente. 162 dividido por 3. Vai dar 5 vezes 3, 15, sobra 1, baixo 2. 4 vezes 3, 12, para 12 nada, dá 54 aqui, da raiz quadrada de 54. Só que esse 54 a gente consegue fatorar, né? Dá por 2, dá 27, que dá por 3 dá 9, que dá por 3 dá 3, que dá por 3 dá 1. Como a raiz é quadrada, eu vou pegar de 2 em 2. Raiz de 3 ao quadrado vezes 6. E vai sair o 3, vai ficar o 6. Fechou? Opa, eu tava fazendo a C, gente, desculpa, tá? Ó, vamos arrumar aqui. Eu tava fazendo na ordem, mas coloquei a letra errada aqui, que é a C. Agora sim é a D. 240 dividido por 6. 6 vezes quanto que dá 24? 4, né? Então, 6, aqui dá 40. Então, vamos fatorar o 40? Dá por 2 dá 20, dá por 2 dá 10, dá por 2 dá 5, que dá por 5 dá 1. Então, ó, 2 ao quadrado vezes 10. 2 ao quadrado vezes 10, ou seja, 2 saiu, 10 ficou 2 raiz de 10. É a letra D. Foi mais um, vamos para a 8 e a 9. Simplifique as expressões, mesma coisa. 40 dividido por 5, 8. O 8 nós já fatoramos 2 vezes durante esses exercícios. Já sabemos que dá 2 raiz de 2. B. 54 dividido por 3. Vamos dividir? Não sei quanto dá, então vamos dividir. Ó, uma vez, 3 dá 3, para 5, 2, abaixo 4. 3 vezes 8 é 24, para 24 nada, então deu 18. 18 dá para fatorar. Dá por 2, dá 9. Dá por 3, dá 3, dá por 3, dá 1. 3 ao quadrado vezes 2. 9 raiz de 2. 9 não, perdão, 9 não, é 3, é o 3 que saiu. Foi automático aqui. 3 raiz de 2. Então, essa foi a letra B. Ué, 9 raiz de 2, eles também se enganaram. Ah, porque eu tenho uma raiz de 3 multiplicando, tá? Eu fiz só a raiz de 54 dividido por 3. É vezes, né, gente? Eu dividi. Não, eu que tô errada. Me desculpem, vamos apagar e vamos fazer de novo. Vamos lá, não tem problema, a gente também erra, sabia? Tô dividindo, é para multiplicar. Então, vamos lá. 54 vezes 3. Bom, a gente não precisa multiplicar, vai servir para alguma coisa esse 54 que a gente fatora. 54 que dá... Como a gente dividiu por 3 e deu 18, então quer dizer que aqui falta um 3 para poder dar o 54 aqui em cima, tá, gente? Se eu quiser fatorar o 54, dá mais um 3 aqui, 18. Então, ó, vai dar 3 raiz de 6. O 54, eu vou transformar em 54. 3 ao quadrado vezes 6. E aí, vou multiplicar pela raiz de 3 que tá ali, ó. Fatorando 54, dá 3 ao quadrado vezes 6, e mais a raiz que estava ali. Então, continuando, esse 3 vai sair da raiz, ficou 3 raiz de 6 vezes a raiz de 3. Esse raiz de 6 e esse 3 eu vou botar dentro da raiz de 18, olha só, daí tá aqui o 18, ó. 3 que estava lá fora,
2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado sai, multiplica com o 3 e dá 9, raiz de 2. Tá? Agora, o C. Agora sim eu vou dividir, ó. 486 dividido por 3. Dá uma vez, sobra 1, abaixo 8. 3 vezes 6, 18. Para 18, nada, abaixo 6. 2 vezes 3, 6. Dá 162. Então, a raiz quadrada na letra C é a mesma coisa que a raiz quadrada de 162. Fatorando 162, vou fatorar aqui, depois eu apago, porque eu vou precisar desse espaço. Fatorando ele, dá por 2, dá 81, dá por 3, dá 27, dá por 3, dá 9, dá por 3, dá 3, dá por 3, dá 1. Vamos pegar de 2 em 2, esse com esse com esse. Então, ficou 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 2. Saiu 3, saiu 3, saiu 9. Raiz de 2 também. Então, olha só, esse número e esse são iguais. Vamos fazer a letra D. Raiz de 150 dividido por 3. 150 dividido por 3 é a mesma coisa que 50. 50, fatorando 50, a gente tem por 2 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, é 5 ao quadrado vezes 2, que é 5 raiz de 2. Então, esse foi o resultado da número 8. O que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui e vou fazer a número 9. Então, pessoal, para fazer esses exercícios, às vezes a gente repete muitas coisas, né? As fatorações se repetem. Então, tem que tomar cuidado. Por que eu peço para vocês deixarem no caderno? Porque se vocês apagarem, depois vocês podem precisar, né? E vão ter que fazer de novo. Então, deixem lá no caderno. Não precisa apagar a fatoração. É sempre um conhecimento que vocês estão tirando da folha. Pode deixar lá, tá? Não tem problema deixar lá. Se não quiser fazer bagunçado, tipo a professora aqui, ó, faz organizadinho num canto. Vocês fazem as coisas muito mais bonitas do que eu faço. Ó, eu não sei me organizar muito bem, mas ó, tem uma ordem. Vamos para a número 9. A número 9 é um pouquinho mais complexa, porque ela exige algumas coisas que a gente tem que lembrar, tá? Então, vamos lá. Ela diz assim, qual é o número que representa o quociente? Quociente é uma divisão. Então, aqui, ó, essa divisão aí, ó, eu tenho uma fração dividindo outra fração. Então, o que eu vou fazer? Quando eu tenho divisão de fração, a gente tem uma regra que diz, conserva o primeiro, então eu vou conservar o primeiro. O primeiro é o que está antes, né, do sinal de divisão. 2 mais a raiz de 3. 2 mais a raiz de 3. Espera aí que apareceu apareceu aqui uma coisa que eu não sei tirar. 2 mais raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 6. Beleza. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. O inverso é trocar o que está embaixo para cima, o que está em cima para baixo. Então, vai ficar raiz de 3 sobre o raiz de 6 menos 2. Vou colocar dentro de parênteses aqui, porque lá eles estão dentro do parênteses. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o chuveirinho. Fazer o chuveirinho.
Então, esse eu vou multiplicar. Sempre aqui em cima, quando a gente quer escrever aqui em cima, dá problema. Esse com esse e esse com esse. Esse com esse e esse com esse e esse com esse com esse. Né? Vamos fazer o chuveirinho aí. Vamos multiplicar. Raiz de 3 vezes 2 é 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Então, já vou botar direto a raiz de 9 aqui. Embaixo vai dar 2 vezes a raiz de 6 dá 2 raiz de 6. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Raiz de 6 vezes a raiz de 6 dá raiz de 36. Depois a gente vai tirar a raiz disso. A raiz de 6 vezes menos 2 dá menos 2 raiz de 6. Beleza, agora vamos resolver. O que está em cima é 2 raiz de 3. A raiz de 9 é 3. E embaixo, 2 raiz de 6 menos 2 raiz de 6 vão se anular. Então, ó, 2 raiz de 6 positivo, 2 raiz de 6 negativo. Voltando para a minha cor de antes, mais ou menos. Sobrou menos 4. E qual é a raiz quadrada de 36? É 6. Então, em cima ficou. Eu posso, tanto faz eu colocar esse mais 3 antes ou depois. Vou colocar antes, porque confere com a resposta. 2 raiz de 3. E dividido por 6 menos 4, 2. Então, essa é a forma mais simples de resolver do quociente que a gente pode encontrar. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Eu sei que ficou um vídeo bem grande, né? Ficou um vídeo bem extenso, mas espero que vocês tenham entendido. Ficamos com 48 minutos, mas é explicadinho, tá? Passo a passo para vocês, para que não reste dúvidas e que vocês consigam fazer todos os exercícios e as atividades que vem por aí, que é uma avaliaçãozinha peso 50, tá? Então, assim, não precisa assistir tudo, né? Eu disse no começo, é um vídeo extenso, mas vocês assistem só aqueles que vocês tiveram dúvidas. Um beijo, saudades de vocês. A gente se vê na próxima aula. Beijinho! Ou pelo menos vocês me veem, né? Eu não consigo ver vocês ainda, mas beijos.